Então, o que eu vou falar aqui hoje é um pouquinho uma espécie de um checklist, para que aqui a gente inicie aí o semestre já com tudo, né, organizado, para uma experiência, de fato, como eu coloquei, exitosa. Então, com o fechamento aí das escolas e das universidades, os professores de todo o país se viram diante de uma nova realidade, o ensino remoto. Então, muitos não estavam, de fato, preparados para essa realidade. E aí, o que tem sido feito nas instituições, eu tenho conversado com muitos colegas em outras universidades, é que eles vão adaptando um pouquinho do ensino online, um pouquinho da educação à distância e construindo um novo modelo. Quem sabe, né, depois dessa pandemia, não surja, de fato, uma nova forma de ensinar, que seria aí esse ensino remoto. Né? Então, utilizando as tecnologias para essa mediação pedagógica, ou seja, para o encontro entre professores e alunos. E, né, com ela, a necessidade aí de se reinventar, de se apropriar de técnicas. Nunca eu vi, em tão pouco tempo, tantas pessoas procurarem tantas formações. Formações em metodologias ativas, formações em tecnologias digitais, em mediação pedagógica digital, em avaliação online, tantas outras habilidades que muitos desconheciam e que agora já passam, né, a se apropriar mais dos conceitos, das possibilidades, e alguns tinham um certo preconceito, agora já enxergam todos esses recursos e ferramentas com outro olhar. Então, tudo isso é muito bom, para que a gente possa sempre ampliar nossos horizontes, aprender cada vez mais, tá? Então, além dessas técnicas, metodologias, ferramentas digitais, que antes do isolamento social não eram tão utilizadas no dia a dia, na sala de aula. Então, eu até me lembro que quando tinha uma banca que tinha um membro externo, as pessoas utilizavam o Skype. Agora, ninguém mais nem fala de Skype, né? As pessoas agora já utilizam Google Meet, Zoom, Teams, entre outras plataformas, e o Skype ficou completamente esquecido, né? Porque outras coisas mais modernas, mais fáceis, de fato, estão aí no nosso dia a dia, e com certeza estão facilitando aí esses contatos. Então, o cenário revelou também o quê? Uma formação ainda pequena, em estratégias inovadoras e tecnologias educacionais. Por mais que muitos, né, não tenham tido a oportunidade de fazer uma disciplina de tecnologia educacional na sua graduação, por mais que muitos tenham buscado ainda formações, elas não são suficientes na medida em que a formação, ela de fato só se efetiva quando você se apropria dessas informações e coloca elas em prática. Não adianta só eu ouvir que é bom, que é maravilhoso, que é fácil, que pode promover experiências maravilhosas, se eu não experimentar, se eu não colocar em prática. E, às vezes, tudo aquilo que as pessoas estão dizendo não se materializa na minha experiência. Talvez esteja fazendo alguma coisa errada, talvez tenha que ajustar algum aspecto. Então, tudo é, de fato, necessário a experimentação para que a gente possa ter os nossos próprios conceitos e dizer, olha, isso é muito bom para a minha disciplina, ou, olha, isso pode ser muito bom para a disciplina do colega, mas não é muito boa para a minha disciplina. Então, é sempre algo a refletir e pensar. Então, qual o nosso cenário? Nosso cenário ainda é de incertezas, dúvidas, né? Então, se perguntarem para a gente, olha, quando é que nós vamos voltar para o ensino presencial, com todo mundo dentro da sala de aula, sem máscara, sem álcool gel e com contato físico? Olha, não sei, né? Não sei se vai ser em janeiro, fevereiro, julho, dezembro do ano que vem, ou não sei, né? Se fizermos aí uma análise de outras, né, pandemias, quanto tempo que elas demoraram para desaparecer? Espero que não seja como uma peste negra, que demorou aí uma infinidade de tempo, né? Então, ainda nessa vida, né, quero curtir um pouquinho do mundo. Então, podemos esperar muitas mudanças. Dúvidas, muitas, né? E a certeza de que a educação não será a mesma após a pandemia. Muitos terão experimentado ferramentas, terão experimentado outras formas de ensinar e aprender, e com certeza vão adaptar, aderir a alguma coisa, modificar um pouco aquilo que era muito cômodo, que era a tua zona de conforto, agora vai ser diferente. Até os alunos, eles vão exigir aí que você, de fato, integre outras possibilidades na forma como eles têm para aprender. Talvez você, antigamente, gostava muito de coisas impressas, agora já comece a aderir mais ao digital, e com certeza o comportamento ele muda. Então, nesse período,
temos identificado aí alguns caminhos, né, que vão ajudar a seguir nesse retorno presencial. Então, acredito que, inicialmente, possamos voltar no modelo híbrido, em que algumas pessoas estão na sala de aula e outras estão acompanhando a partir de casa, principalmente aquelas que estão no grupo de risco, tá? E não sabemos ainda como é que vai ser. Então, as aulas mediadas por tecnologia, elas abrem aí uma série de possibilidades e também uma série de temas, tais como interatividade. Temos que investir nisso. Vou falar mais sobre essa possibilidade na nossa palestra, mas já adianto aqui que a possibilidade de troca de informações. Até recentemente publiquei um artigo sobre esse assunto, em que apresento aí algumas ferramentas interativas, tá? Então, interação, ela já era importante na sala de aula presencial, na sala de aula online, ela é fundamental. Tá? Então, essa é a nossa possibilidade de enviar informações e receber. Então, a aula ela não deve ser apenas um monólogo, não, de forma alguma, ela deve ser um diálogo. Então, a todo momento você emite informações, busca informações, você ensina e aprende. Então, se eu não ouço o meu aluno, se eu não provoco o diálogo, essa discussão, como é que eu vou ter essa interatividade? E aí as ferramentas, elas podem facilitar na medida em que aqueles alunos mais tímidos, eles não precisam abrir o microfone e falar, eles podem clicar num link e dar a sua opinião, fazer a sua participação online. E aí também apresentam-se as possibilidades das metodologias ativas, que eu também vou falar um pouquinho sobre o tema, né, que elas colocam o aluno no centro do processo, eles se tornam aí protagonistas, pessoas que são capazes de desenvolver algo muito mais prático, a partir da teoria que foi estudada. Então, se pensarmos nessa possibilidade, vamos estar investindo em alunos que, de fato, estarão mais preparados para o mercado de trabalho. Afinal de contas, quando chegar lá, não adianta só saber a teoria, eu tenho que aplicar. Tá? E essas possibilidades todas, elas fazem com que as aulas possam, né? Não estou dizendo que vai ser mais atrativo, mas elas podem ser mais atrativas, tá? Então, tudo vai depender da forma como a gente utiliza, tá? Já que a interação não presencial requer o quê? Muita atratividade para envolver os nossos alunos. Então, já percebeu que em casa tem muitas coisas para tirar nossa atenção. Ainda agora mesmo eu estava numa banca, e aí a minha filha apareceu ali, linda, maravilhosa, eu 2 minutinhos já estava olhando para ela. Então, muitas coisas tiram a nossa atenção quando estamos em casa. Mesma coisa na sala de aula, mas na sala de aula o professor já percebe, já lança uma pergunta, já faz algum tipo de atividade, você rapidamente volta de novo para a atenção. Então, eu tenho que ter muitos momentos em que eu paro, lanço uma pergunta, lanço um desafio, lanço um quiz. Então, essa interação ela precisa ser constante. Caso contrário, o aluno ele vai desviar sua atenção para muitas coisas. Eu já vi nesse momento de ensino remoto, muita gente que está aqui e a televisão está ligada, o som está ligado, ele está fazendo 1000 coisas, menos prestando atenção. Então, às vezes, ele está com o som desligado, a pessoa acha que ele está aqui, mas ele está com a atenção em outro ambiente. E isso não é legal. Não há construção de conhecimento dessa maneira, tá? Alguns dizem que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente os jovens, mas, não sei, eu só consigo fazer uma coisa por vez, mas tá? Há quem consiga fazer muitas coisas com qualidade por vez. Eu queria ter esse dom. Então, professores e estudantes, eles têm aprendido o quê? Que a lousa agora é o computador, as anotações se misturam, né, com as esferas impressas e digitais, as cadeiras da sala de aula e os estudantes não estão mais no mesmo espaço, estamos todos distantes, às vezes com saudade, né, dessa aglomeração, mas por enquanto não é possível se aglomerar. E a pandemia demonstra aí um lado muito preocupante da desigualdade social. A universidade, graças a Deus, fez aí um pacote, né, para fornecer aos alunos internet, dispositivos, para que esses estudantes eles possam, de fato, acompanhar as aulas a partir desse momento em que decidimos, né, aderir ao ensino remoto, mas sabemos aí de todas as dificuldades. Às vezes, nem o equipamento e nem o acesso à internet garante que esse aluno vai ter como acompanhar. Já imaginou ele morar na zona rural ou morar num local em que o sinal de telefonia não for bom também? O equipamento não vai ter utilidade, né? Então, precisamos refletir sobre vários aspectos aí relacionados à conexão, tá?
E os grupos de WhatsApp, eles precisam agora, por mais que você não goste muito de grupos, eles precisam existir e eles precisam ser fortes, na medida em que você precisa tentar manter o espírito de grupo. Ou seja, esses alunos, eles, em qualquer dificuldade, eles vão querer evadir, trancar, abandonar a disciplina. Então, nós temos que, de fato, saber por onde anda fulano, por que fulano não está participando, o que está acontecendo com fulano. Às vezes ele pode ter ficado doente, e aí precisamos, né, acolher, humanizar e trazer esses alunos né, para que eles não desistam. Então, diante desse cenário, o professor precisa se reinventar, e de maneira muito rápida. Então, se você era aquele professor que entrava na sala de aula, dava sua aula e ia embora, reflita que agora você não pode mais fazer isso, tá? Você tem que entrar aqui na sala de aula virtual, ver quem são os alunos que estão entrando, precisa interagir com eles, ver quem é aquele aluno que estava participando, que estava frequentando e agora não está mais, saber o porquê que ele não está frequentando. Então, temos que ter cuidado com as outras pessoas. Humanizar é uma das palavras mais agora importantes nesse momento. Se já era antes, agora, então, mais ainda, tá? Então, não pense só em você, pense também no seu aluno. Muitos aí se inspiraram nos YouTubers, eu vejo aí que alguns professores que não tinham nem muita intimidade com a tecnologia, agora tem canais de YouTube e fazem vídeos, e eu estou achando, assim, fantástico ver aí a desenvoltura desses professores, e alguns estão se revelando aí grandes palestrantes online, e eu dou parabéns aí para esses que, de fato, estão se reinventando com a tecnologia. Até aqueles que eram muito resistentes à tecnologia, já começam aí a dar seus primeiros passos, tá? Então, não é para que você, vou morrer de amores por tecnologia, não, mas é encarar e vê-la com outros olhos e ver as possibilidades, tá? Então, o que isso tudo pode trazer de bom para a minha disciplina? Para que eu tenha maior interação com os meus alunos, para que eles gostem mais do meu conteúdo, para que o meu conteúdo possa, né, atravessar fronteiras. Então, tem lugares que eu já fui e tem lugares que eu nunca tinha adentrado, e agora com a tecnologia eu consegui espaço, né? Então, eu já dei palestras para a Federal do Ceará, para a Federal de Santa Maria, para a Federal de Uberlândia, para vários espaços, né, que talvez se não fossem esses vídeos, esses webinários que estão sendo aí divulgados, esse pessoal não tivesse acesso, não tivesse conhecimento sobre essas informações que eu estou difundindo, tá? Então, outra dica, colaborar e apoiar, né, para que o aluno não desista do seu curso, já falamos sobre isso, conhecer estratégias e adaptar seus conteúdos, além de promover debates e interações, é muito importante nesse momento, tá? Então, diversificação é a palavra de ordem, tá, na hora de levar conteúdos educativos para os nossos alunos. Então, quando eu falo de diversificação, você tem a sua aula, mas tem um texto, mas tem um vídeo, tem um áudio, ou seja, tem vários recursos em que ele pode ver a informação de outras maneiras. Então, imagina que ele tem o equipamento, ele tem a internet, mas naquele dia da tua aula, a internet estava péssima. Ele estava ouvindo você todo mastigado. Ele não conseguiu compreender nada. Só que de tarde a internet já estava ótima, mas de tarde não era a hora da tua aula. E você, sei lá, não deixou a aula gravada. E agora, como que esse aluno vai recuperar o material? Então, ele tem o texto, ele tem um vídeo de outra pessoa, ou o vídeo da tua aula, que foi gravado e ficou lá para ele, tem um podcast que ele pode ouvir e complementar. Então, há possibilidades de ampliação do conhecimento. Tá? Então, já falei também sobre o WhatsApp, que ela é uma ferramenta importantíssima para você dizer a todo mundo qual é o link da sala, dizer a todo mundo que você colocou a informação no ambiente, dizer a todo mundo ao mesmo tempo o que você quer. Então, agora, os grupos de WhatsApp, se você não gosta, tem a possibilidade de só você, que é o administrador, fazer comentários. Então, você bloqueia e fica um canal só para você em relação a eles. Mas não é legal. Eu acho que é legal um caminho de duas vias, onde você fala e eles também perguntam, eles colocam, tá? Então, se você não quiser também ficar recebendo muitas mensagens, você pode delimitar também alguns horários. Olha, de manhã, entre tal e tal, o grupo vai estar aberto para discussão. Entre os horários tal e tal, o grupo vai estar novamente aberto. E aí você cria um canal de bate-papo, de discussão com os alunos aí, tá? Então, promova espaços de interação, de reflexão, e utilizar sempre ferramentas de interação. Humanizar, integrar e não permitir a exclusão.
quer seja por uma dificuldade de aprendizagem, ou quer seja por um problema pessoal do aluno. Não exclua, pelo contrário, inclua. Já é o lema da nossa universidade, que é crescer com inclusão, lembra? Então, garantir também que os materiais fiquem acessíveis para os demais alunos que não podem acessar esse material em tempo real. Então, nós temos aí o nosso SIGA-A, que todos os alunos têm acesso, e que lá você pode organizar todos os conteúdos da sua disciplina, tá? Esse novo normal, né, que é esse termo usado aí para essa nova realidade que estamos enfrentando, de atividades presenciais, ou à distância, né, na e pós-pandemia, com as medidas de distanciamento, né, nós vamos retomar aí as atividades administrativas e as acadêmicas presenciais daqui mais um tempo, se Deus quiser, né? E aí é preciso fazer um levantamento das exigências necessárias para que isso ocorra, a fim de minimizar impactos nesse cenário aí em que nós estamos vivendo, tá? E aí eu fiz um webinário recentemente, né, sobre a diferença entre o EAD e o remoto, mas, mesmo com todas essas informações, né, esse webinário está disponível aí no site da DTE, mesmo com todas essas informações, eu ainda vejo gente que ainda confunde esses dois conceitos, né, da EAD com o ensino remoto. E eu tenho visto pior, eu tenho visto planejamentos para esse semestre de disciplinas que estão lindos, mas é igualzinho, gente, planejamento para uma disciplina de EAD, e não tem nada a ver, são coisas diferentes. Então, tem aulas e aulas e aulas e que não tem contato nenhum. São o quê? Gravações que o professor já fez, que é para o aluno assistir, enviar tarefas no ambiente. Eu digo, gente, cadê as aulas? Que dia que vai ter o encontro? Não tem, ele está organizando ali um monte de videoaulas que ele preparou e um monte de tarefas, e muitas tarefas para o aluno fazer live, para o aluno fazer vídeo, para o aluno fazer... É demais, gente, ele não vai fazer só a sua disciplina, pelo amor de Deus, tá? Então, ele vai ter que ter momento da tua aula, claro que vai ter momentos de tarefa, só que eu não posso sobrecarregar. Lembre-se, quanto tempo que o aluno vai gastar para fazer um vídeo educativo da tua disciplina? Se coloca no lugar dele. Quanto tempo? Como é que eu posso passar um vídeo educativo, um podcast, mais uma bateria de exercícios? Tudo para entregar no dia seguinte. Só se ele não fizer mais nada, né? Só a tua disciplina e acabou. Então, não exagerar também é muito importante. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essas diferenças, eu sugiro aí que assista aí o webinário que eu gravei. Se não quiser assistir o meu, pode buscar outros também na internet, no YouTube, tá? Então, quem é meu aluno, gente? Meu aluno geralmente é um trabalhador estudante, ele não acessa a internet, às vezes, de banda larga. Se fizer uma pesquisa para saber quantos alunos têm banda larga, nós vamos ver que muitos não têm, eles acessam, de fato, pelo 4G, tá? Muitos não têm computador, notebook, eles acessam pelo celular. Então, já recebi, na época, não pandemia, eu já recebi trabalhos que foram digitados no celular, pelos alunos. Eu sempre digo, poxa, esse aqui merece uma atenção especial, né? Porque não é fácil digitar 20 páginas no celular, não é fácil, tá? Hoje em dia, nós temos agora o recurso em que você pode falar e o texto vai sendo digitado. Mas, na época, o aluno ele não usou esse recurso, porque eu vi ele complementando lá na hora, né? Então, de fato, foi digitado. E muitos também não têm aí um espaço adequado para os estudos. Então, preciso pensar no meu aluno. Muitos estão desempregados, ou os familiares também estão desempregados, estão vivendo aí de empregos informais, ou se reinventando, se virando, vendendo coisas para sobreviver, porque não está fácil para ninguém, tá? Ou ele teve o Covid, ou ele perdeu um familiar, um amigo, está muito abalado em função disso. Então, todos esses fatores aqui, eles podem, né, de certa forma, prejudicar um pouco o rendimento do aluno. Lembrando que, quando aqui não está bem, aqui também não vai estar, tá? Então, aquele aluno que era, né, super participativo, ele pode não ser tanto na tua disciplina. Aquele aluno que poderia, né, dar uma contribuição muito grande, ele talvez não dê essa contribuição tão grande na tua disciplina por um desses fatores. Então, se pegarmos lá a pirâmide de Maslow, quando uma das nossas necessidades ela não está atendida, significa que há
necessidade superior, ela, consequentemente, não vai ser atingida. E sabemos que a necessidade do conhecimento, ela está muito superior, né? Temos que passar ainda pela necessidade fisiológica, pela necessidade de segurança, pela necessidade de autoestima e uma série de outros para que a gente consiga chegar lá na necessidade do conhecimento, do aprender, do querer buscar mais, tá? E aí, o que eu preciso saber para o ensino remoto? O que eu preciso me preparar? Então, a partir de agora, nós vamos ver aí um checklist de coisas que são importantes para esse ensino remoto. Então, já comentei em outros momentos, mas repito aqui, uns 2, 3 slides, que a aula ela não pode ser senso comum. Jamais. Eu tenho que planejar. Eu tenho que pensar em ferramentas interativas. Eu tenho que pensar em orientações, em atividades, em perguntas entre os slides, para que eu possa baixar o meu ambiente e possa interagir com os alunos. Então, vamos fazer o seguinte, 2, 3 slides, uma pergunta, uma provocação, uma questão-problema, um desafio, um quiz, para que o aluno participe, para que ele não fique aí horas e horas, ó, te observando. Ele tem que observar, interagir. Caso contrário, vai ser monótono, tá? Ou então ele vai fazer isso daqui, né? Vai fechar o microfone, a câmera e vai-se embora, tá? Se matar aulas em 2019 era assim, 2020 é dessa forma, tá? E aí, eu apontei aí algumas estratégias que são importantes. Se você ainda está perdido, né, vai começar a sua disciplina e ainda não sabe por onde começar, então vamos tentar pensar em momentos. Né? A tua aula tem aí 60 minutos, 1 hora, 2 horas, como é que eu vou distribuir essa carga de disciplina? Então, vou ter um momento em que eu vou conversar sobre o conteúdo, dialogar, explanar, trazer os conceitos, apontar aí as teorias. Depois eu tenho que ter momentos de discussão, em que eu pergunto, em que eu posso interagir, em que eu posso fazer algum tipo de provocação para que os alunos possam comentar, em que eu coloque um vídeo bem curto, e a partir desse vídeo gere uma discussão, também é interessante, tá? Eu posso também realizar quizzes. O que são quizzes? Perguntas de múltipla escolha. E aí temos várias ferramentas, tá, para esse propósito. Daqui a pouco, né, vamos falar sobre algumas delas, tá? E também posso ter trabalho colaborativo, em que eu dou algum momento para que os alunos se reúnam lá nas equipes deles, nos grupos deles que eles criaram no Meet, tá? Para realizar uma discussão mais em grupo e depois voltar para essa sala em que nós estamos para uma discussão mais alargada, tá? Então, é interessante aí essa divisão para que o aluno possa, de fato, ter melhor rendimento nesse momento de aula, para que não fique cansativo para você, muito menos para ele, para que ele sinta que a aula é um momento em que eu presto atenção, eu construo conhecimento, eu discuto, ou seja, eu tenho vários momentos. A aula não é só ouvir, a aula também é construir, é praticar, é discutir, é persuadir, mas isso tudo só vai acontecer se você assim planejar, tá? Então, planejamento da sua aula, planejamento, né, do tempo que vai gastar com os alunos explicando, né, o tempo que você vai gastar discutindo e quanto tempo que eles vão fazer para atividade na sala de aula, atividade em casa, e tudo isso você registra no SIGA. Então, se você tem lá 2 horários, você pode fazer uma parte desse tempo você coloca que foi para o planejamento, outra para a sua aula, em que você discutiu os temas X, Y, Z. E logo em seguida você abrir um debate com o tema tal. E que tipo de trabalho que você passou para casa e qual a previsão de execução desse trabalho. Em sala de aula, às vezes você ministra uma parte do conteúdo, depois você traz uma tarefa que os alunos vão ter que se reunir em grupo e fazer. Mesma coisa você vai fazer aqui no remoto, tá? Só que você vai deixar tudo isso muito bem explicado. E registrado no seu ambiente virtual, que aqui no nosso caso é o SIGA-A que utilizamos, tá? Lembrando que esse SIGA-A, né, nesse planejamento nosso, ele fica aberto, acessível a todos. Então, coloque aí, de fato, como que você vai organizar a sua disciplina. E qual é o seu arsenal agora para a sala de aula? Muito está aí no seu celular. Então, seu celular, ele tem a possibilidade de conexão, de gravação de áudio, de gravação de vídeo, de acesso ao WhatsApp para gerenciamento dos grupos. Então, o nosso celular se tornou uma ferramenta muito boa e eu vi que muita gente comprou um celular mais potente
pensando aí justamente nessas gravações de aulas, nesses contatos com os alunos. Então, é muito importante aí um celular, né, que tenha uma capacidade mínima de memória para que você possa armazenar coisas, enviar coisas para os alunos. É interessante. Então, quem não sabia muitas funções, agora você tem que se apropriar bastante para poder fazer esse gerenciamento. Então, há 2 minutos atrás, antes de iniciar aqui a nossa fala, às 16h58, perdão, às 15h58, eu encerrei uma banca e às 16 eu estava aqui com vocês. Então, eu estava com uma banca aqui no celular e já conectado aqui com vocês. Então, encerrei aqui e entrei aqui. E será que acaba depois aqui? Não, gente, ainda tem outra banca depois. Então, são muitas atividades online, de fato, tá? Então, primeira dica que nós vamos conversar aqui é o que eu preciso saber, né, de ferramentas. Então, ferramentas de comunicação, eu vejo que a maioria dos professores estão utilizando o Google Meet, por ser gratuita, por, né, já terem se apropriado bastante, mas tem também a possibilidade do Zoom. Se a sua aula for, por exemplo, de até 40 minutos, com o seu e-mail institucional, você consegue ter acesso ao Zoom, tá? Aí, quando der 40 minutos, essa aula cai. Então, se você quiser utilizar 2 tempos de 40 minutos, você pode agendar 2 salas e os alunos já sabem. Quando cair, é para clicar no outro e vai iniciar um novo tempo de 40 minutos, tá? Então, essa possibilidade. E aí, tem algumas coisas no Google Meet que vocês ainda não, acho que ainda não atentaram, mas os que já tentaram, ok. E eu vou comentar aqui sobre algumas extensões, tá? Então, utilizando o Google Chrome, você pode colocar lá no Google Meet Attendance. O que é isso? Você, com esse plugin instalado no seu navegador, você vai ter a oportunidade de fazer uma chamada virtual. Em vez de você parar num dado momento e começar a chamar Antônio, Bruna, Carlos, José, em vez de você fazer a chamada, você vai simplesmente apertar num botão, ele vai criar uma planilha com a lista de todas as pessoas que estão ali online, tá? Então, você cria uma chamada online. Então, se você é daqueles que gosta de fazer não sei quantas chamadas, uma no início, uma no meio, outra no fim da aula, bobagem, né? Mas se você é desses que gosta de fazer muito, você pode apertar lá várias vezes, ele vai criar várias chamadas, né? Então, eu acho que não devo obrigar o aluno a assistir a minha aula, ele está lá forçado. Ele é adulto, ele vem se ele quiser. Eu tenho que fazer chamada, né? Então, no final da aula, eu aperto no botão e puxo o Meet Attendance. Ninguém vai estar me enganando, ele vai estar se enganando se ele não assiste a minha aula. E o mercado, ele é bem seletista, ele vai saber, de fato, diferenciar quem aprendeu e quem enrolou, não é verdade? Então, Enhancement é uma outra extensão do Google Meet, permite o quê? Configurar diversas preferências para você que utiliza essas videoconferências, deixar isso salvo. Então, por exemplo, às vezes você quer que você vê todo mundo em grid, a sua tela maior, ou seja, tem um monte de configurações que você já gosta. Se você usa esse recurso, todas as configurações já ficam salvas sempre, para que toda vez você não fique fazendo todas as configurações no seu Google Meet, tá? O que mais? Call timer. Então, se você precisa cronometrar tempo, tá? Por exemplo, vou fazer um seminário, cada equipe tem que ter tantos minutos para você não ter que estar controlando no seu celular ou no relógio, para já ficar esse timer lá na telinha para todo mundo, você baixa essa extensão para que você possa fazer esse controle de tempo. Até por conta das apresentações, às vezes tem gente que fala que, meu Deus do céu, você tem que dizer assim, olha, a apresentação é em formato pitch, 3 minutos para você passar o seu recado, senão a pessoa passa meia hora falando a mesma coisa, repetindo, e objetividade, em alguns casos, aí, é bem importante, né? Principalmente na comunicação oral, tá? Outra extensão, Grid View, tá? Então, esse Grid View permite com que você veja todas as pessoas que estão na sala, tá? Então, fica lá, né, todas as pessoas para que você visualize esses participantes numa única tela. Porque se você não tem isso, o que acontece? Você só consegue observar aqueles 4 ali que estão, né, ou aqueles que estão falando no momento, tá? Então, é interessante Grid View para que você veja todos, tá?
Outra extensão legal é o Node Reactions, permite que você crie a situação de levantar a mão para fazer uma pergunta, coisa que é muito comum aí no Zoom, mas que no Meet muita gente não sabe que tem essa possibilidade. Sim, tem, mas você tem que baixar o Node Reaction, para a pessoa poder levantar a mão e perguntar. Isso é muito importante, porque imagina que numa aula, todo mundo abre o microfone e começa a falar ao mesmo tempo. Vira uma grande confusão. Então, com essa função instalada, você cria aí um respeito, né? Então, a pessoa levanta a mão, você olha, diz ao fulano que quer fazer uma pergunta. E aí o outro, opa, acabou de se inscrever uma segunda pessoa. Então, você cria aí regras de convivência dentro do ambiente virtual para uma aula, tá? Então, uma espécie de guia, algumas dicas aí importantes, que é escolher um local quieto, apropriado para o trabalho, tá? Tanto você está na hora, com a sala aberta, como também os alunos chegarem na hora, pontualmente, é importante. Imagina que você chega 10 minutos depois, abre a sala 10 minutos depois. Então, muitos alunos podem achar que não vai ter aula, pelo fato de você não ter aberto a sala com antecedência. Então, abra lá meia hora, pelo menos, de antecedência, feche o seu microfone e coloque lá, início, tal hora. Então, eles já sabem, ó, que a pessoa não está aqui, é porque só vai começar tal hora, está avisado ali no PowerPoint. Tá? Então, é bem importante. Senão, eles começam a dizer assim, eu não estou ouvindo nada, vocês já estão falando e tal. Então, cuidado com isso. Sempre lembrando que todos devem permanecer com os microfones desligados, caso contrário, né, qualquer ruído vai estar atrapalhando ali a todos, tá? Se for utilizar background na sua aula, utilize um background simples ou coisas que não distraiam muito. Imagina que eu estou dando aula aqui para vocês e está passando ali toda hora uma pessoa. Vocês começam a prestar atenção em quem passa, o que acontece por detrás, se o teu cenário está bagunçado ou não, aqui é meu escritório. Então, está sempre um pouquinho bagunçado. Eu não sou, assim, muito organizado com meus livros, não. Tá? Mas eu me acho no meio da bagunça, né? O que mais? Investir nas ferramentas de chat, ou seja, lançar perguntas, incentivar que os alunos utilizem o chat para se comunicar, tá? Que eles levantem a mão para perguntar, para criar um clima de participação, de respeito, tá? Então, seja gentil com as pessoas, às vezes as pessoas estão passando por problemas, a forma como você fala, às vezes, pode ser mal interpretada, então, sempre pense como que essa mensagem vai estar chegando do outro lado, tá? Então, faça de tudo para que a aula seja, de fato, um espaço de discussão, colaboração, enriquecimento, de respeito, tá? Para que todos possam aproveitar o melhor possível esse momento, tendo todas essas dificuldades que nós estamos atravessando, tá? E aí, quem ainda tem dúvidas sobre o Google Meet, sobre as funções básicas de como utilizar, eu sugiro aí que vocês assistem aí. Então, assistam aí o webinário do professor Benedito Neto, então ele explica passo a passo os recursos do Google Meet, né? Mas ele não explica aquelas extensões que eu falei anteriormente. Então, para quem ficou curioso, como instala essas extensões, professor? É bem simples, basta você entrar no Chrome, tá? No Google Chrome, o navegador do Google, tá? E aí você vai entrar no Google, na ferramenta de busca. E aí você vai colocar aqueles nomes, Meet Attendance, tá? Grid View, você vai colocar. E aí vai aparecer lá para você clicar e instalar. E aí essa extensão vai ficar instalada. Quando você acessar o Google Meet, já vai estar lá disponível para você. E aí, se for o grid, você clica no grid, aí todo mundo aparece no grid, tá? Se for o Attendance, você clica e ele gera um arquivo Excel para todo mundo com a chamada, né? Então, é bem tranquilo. Caso você ainda tenha dúvidas sobre essas extensões, você pode ir no YouTube e colocar assim, extensões do Google Meet. Lá está sim de vídeos e vai te mostrar passo a passo quais são as extensões, como instalar, como utilizar. Então, o YouTube, ele de fato hoje é o nosso grande professor para essas dúvidas corriqueiras do dia a dia. Tá? Então, até eu me lembro outro dia, fazer uma avaliação do Mac, e aí eu esqueci a chave do cadeado, era de madrugada, precisava abrir minha mala, fui assistir vídeos do YouTube para aprender a mala, rapidinho abri a mala, com segredo, né? Quebra o segredo lá, tá? Tem dicas de tudo. Então, também tem um webinário aqui
de todos esses professores que se reuniram para falar um pouquinho sobre o Moodle, Google Classroom, Teams, SIGA, quais as diferenças entre essas plataformas. Eu acho que vale a pena também a gente dar uma olhada aí em todo esse conteúdo que a DTE tem preparado aí para a DTED. Confundir, né? A DTED tem preparado aí para vocês ao longo desses meses em que estamos, né, em período pandêmico. Segunda dica, planejamento da sua disciplina. Se já fazíamos o planejamento para a nossa disciplina presencial, para o remoto também, né? E aí pensar, né, em material impresso, material digital, todos os materiais que serão necessários para que o aluno possa assistir a tua aula e depois fazer o quê? Continuar estudando, assistindo, buscando mais informações para o crescimento intelectual. Tá? Então, esse planejamento para o remoto é fundamental, senão você não vai saber o que fazer quando estiver aqui diante dos alunos. E aí tem, né, um webinário também bacana aí no site da UFMA sobre o que considerar no planejamento de aulas remotas, foi aí pela Paola Garcia. Acho que vale a pena também dar uma atenção a esse webinário, porque traz informações importantes para nós. E aí, quando a gente pensa nesse planejamento, aí, que ferramentas que vamos utilizar, que metodologias ativas que são possíveis para o remoto. E aí, há um tempo atrás, também gravei um webinário sobre metodologias ativas e tecnologias educacionais. Está disponível aí para que vocês assistam, né, quem não assistiu, ou quem assistiu possa rever, está aí disponível no YouTube, ou então no site, né, do EAD para você, está lá nos webinários que já foram, que já aconteceram. Tá? Tem também da Adelina Moura, que eu achei que ficou muito legal, né, as estratégias e recursos para a transformação digital da educação, desafios e oportunidades. Ela traz várias experiências que ela teve já com a educação online, com a presencial, com o uso de tecnologia. Então, acho que vale a pena observar os exemplos dos colegas e ver no que podemos adaptar, o que esse exemplo do colega é positivo e que pode, né, nos ajudar. Então, a Adelina é uma expert em tecnologias digitais, estudou comigo, fez doutorado comigo, e eu a convidei para esse webinar, e ela topou na hora. Foi muito interessante a experiência com ela, tá? O Rômulo também traz aí um webinário legal sobre a gamificação na educação, que é uma estratégia ativa que pode envolver e motivar nossos alunos. Então, é transformar a tua sala de aula num jogo, criando aí uma série de tarefas, uma série de desafios e de recompensas para aqueles alunos que vão cumprindo as tarefas por você elencadas. Então, com certeza, a gamificação pode ser um caminho interessante. As pessoas, elas gostam de jogar. Quando elas ganham, elas querem mais. Quando elas perdem, elas querem recuperar o que perderam. Então, a gamificação pode ser uma estratégia também bem interessante para esse momento. Mesmo à distância, é possível, né, no modelo remoto, é possível fazer estratégias gamificadas com o teu conteúdo, tá? E aí, como otimizar e aproveitar as aulas, tem 4 dicas aí. Primeiro, criar um canal no YouTube. Você pode gravar os seus vídeos, ou então você pode escolher vídeos bons para os teus alunos assistirem. Então, você pode criar lá uma trilha de informações, ou seja, uma trilha de bons vídeos sobre aquele conteúdo. Então, você põe lá, unidade 1, aquela trilha de vídeos. Unidade 2, aquela trilha de vídeos já salva no teu canal. Então, quando você cria esse canal, você pode selecionar essas trilhas e salvar para que os alunos já assistam, tá? Lembrando sempre que um vídeo muito longo, a probabilidade de não assistência, ou seja, de não visualização por parte do aluno, é muito grande. Então, tente escolher aí vídeos de, no máximo, 15, tá? No máximo 20, estourando minutos, caso ele não vai assistir, tá? Se não encontrou um bom vídeo, grave o seu, tá? Daqui a pouco eu vou dar umas dicas aí de como você pode gravar o seu vídeo, tá? Diversificar esses materiais, texto, áudio, vídeo. Não coloque só vídeo, coloque texto também, mas também não coloque texto muito longo. Um texto aqui de 40 páginas, é um livro, já não é mais um texto, né? Então, aquele aluno que quer se aprofundar na tua disciplina, ele vai adorar esse livro de 40 páginas. Agora, aquele aluno que só quer passar na tua cadeira, que ele não quer se especializar no teu conteúdo, ele não vai ler esse texto de 40 páginas. Então, procure textos mais objetivos,
de 8, 9, no máximo 10 páginas, e que tenham lá esquemas, que tenham imagens, que tenham possibilidades de uma melhor compreensão. Lembre-se que ele vai estar sozinho na casa dele. Você não vai estar com ele em casa discutindo o texto. E você não vai utilizar o tempo de aula remota para a leitura do texto. Não. O tempo da aula remota é para discussão, é para atividades mais práticas, é momentos de construção em conjunto, você e os alunos. Então, você não vai usar o tempo da aula para leitura online, você vai usar o tempo da aula para discussão, construção, quizzes, interações, e é isso que você vai fazer. Manter aí o espírito de grupo. Então, saiba por que o aluno não veio, qual é o motivo, se ele está bem, se ele não está, para que ele não abandone. Então, quando você pergunta por esse aluno, ele, poxa, o professor notou que eu não vim na aula, notou que eu não estou aqui. Então, ele cria um espírito de responsabilidade. E se, porventura, ele vai desistir, ele vai te comunicar o motivo, né? E você tenta aí reverter essa situação e fazer com que ele não desista, tá? Então, aproximar sempre o conteúdo da realidade, trazer situações do nosso cotidiano para que o aluno compreenda melhor o assunto por você abordado, tá? Lembrando que ele está lá do outro lado, você está aqui. E aí, terceira dica, se apropriar, né, de ferramentas de interação. Faltou um dia aqui, ó, ficou I ferramentas, mas é de ferramentas de interação. Então, tem muitas ferramentas que possibilitam aí a troca de informações online, tais como aquelas que permitem a criação de quizzes, que nós já falamos, né, como o Kahoot, como o Quizizz, o Socrative. Entre essas três ferramentas aqui de quizzes, tá? Eu gosto muito do Quizizz porque ele tem mais possibilidades de perguntas. O Kahoot, na versão gratuita, só permite múltipla escolha e verdadeiro ou falso. Aqui ele permite múltipla escolha, verdadeiro ou falso, várias opções de resposta, resposta curta, resposta longa, sondagens, isso tudo de graça, sem precisar pagar, tá? O que mais? Nós temos aqui também o Slido, que seria o quê? Uma ferramenta de interação online que permite com que você crie um quiz, que você possibilite perguntas online, que você crie nuvens de palavras e uma série de possibilidades, tá? Isso tudo sem a necessidade de pagar e deixando a aula mais interativa. E temos também o site EducaPlay, que tem aí 16 propostas de tarefas diferenciadas para que você possa criar exercícios, quiz para os alunos, tá bom? E aí, outros recursos, né, que já até experimentamos no webinário passado, que é o Padlet, que ele permite aí com que a gente crie murais da nossa disciplina. Esses murais, eles podem ser meus para os alunos, podem ser da disciplina, que é tanto meu quanto dos alunos, né, e podem ser dos alunos. Então, pense nesse momento que você está no modelo remoto, em que você irá receber todas essas tarefas ou no SIGA ou no seu e-mail. Isso tudo gera um acúmulo muito grande, né, na sua caixa, no seu ambiente. Por que não incentivar que cada aluno crie o seu próprio Padlet, né, o seu próprio mural, e lá coloque todos os conteúdos. Então, ele coloca o trabalho, ele coloca o vídeo, ele coloca o relatório, ele coloca a imagem que ele fotografou, ele coloca tudo, e você vai passar lá, vai observar e vai dar nota, e fazer comentários, tá? Então, você vai visitar os espaços virtuais, que eu vou chamar de portfólio digital do meu aluno, tá? E a partir daí você tem a possibilidade de divulgar a produção dos alunos. Às vezes os alunos produzem coisas maravilhosas, mas nós corrigimos, entregamos para eles, e eles jogam fora, não publicam ou não valorizam o esforço que eles tiveram para produzir. E aí pode ser no formato mural, pode ser no formato sequência, lista, grade, colunas, em formato conversa, como se fosse um debate. Podem ser pontuações do mapa, onde ele tem que pontuar várias cidades ou vários países, e ali lançar comentários ou colocar conteúdos, pode ser texto, áudio, vídeo, imagem, o que ele quiser, tá? Podem ser criadas também linhas do tempo, então, vale a pena explorar a ferramenta.
Para quem está com saudade aí do seu quadro, pode utilizar o Google Jamboard, tá? O que seria isso? É uma ferramenta gratuita do Google que permite aqui com que você crie várias telas, tá? E aí podem ser inseridas imagens, você pode escrever, você pode colocar post-its, você pode utilizar o laser aqui para pontuar alguma coisa, você pode compartilhar com os alunos para que eles também participem desse quadro e criar uma aula muito interativa, muito divertida e muito interessante. Tá? Outra ferramenta de interação, o Woclap, tá? www.woclap.com, e aí permite com que você crie debates, perguntas de múltipla escolha, perguntas abertas, uma série de possibilidades aí são possíveis a partir do Woclap, tá? E aí vale a pena explorar, sugiro que explorem, tá? Mentimeter também, ele cria slides, ele cria perguntas, ele cria interações e faz com que a aula se torne mais atrativa para o aluno, mais participativa, tá? Nearpod também, uma boa dica, onde você pode jogar os seus slides e, a partir deles, colocar perguntas que podem ser de múltipla escolha, aberta, jogos, e uma série de possibilidades aí. Então, experimentem aí nearpod.com, tá? Gostou das ferramentas? Quer aprender elas de uma maneira mais didática? Então, a própria DTE, né, DTED, criou aí vídeos, né, curtos, como se fossem pílulas do conhecimento, para que vocês possam explorar aí ó, o Kahoot, o Mentimeter, o Nearpod, né, que mais? O Padlet, Quizzes, Quizlet, e uma série de outras que eu já falei em outros momentos, e eles foram, né, cortando só essas partes e disponibilizando aí para vocês. Então, fui dizendo como é que é o acesso, como é que cria uma questão, como é que dinamiza com os alunos, e aí o que vocês podem fazer? Vão assistindo, aí dá pausa, vai lá, abre outra janela, vai fazendo, aperta play de novo no vídeo, escuta mais um pouquinho, dá pausa, vai lá, faz. Então, essa capacidade que nós temos de ter autonomia para fazer as coisas é muito importante. Assim como eu digo, incentive a autonomia dos teus alunos, a sua também, não só deles, né? De aprender. Todo conhecimento, às vezes, está aí disponível na palma das nossas mãos, com o celular, e às vezes não sabemos fazer o bom uso de todos esses recursos que estão aí à nossa disposição e, ótimo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, para que a gente possa fazer formação de qualidade, tá? Tem também aí o webinário do professor Carlos Salles, né, que chama-se Construindo Aulas Remotas Interativas, onde ele apresenta também algumas dessas ferramentas que nós já conversamos, e outras também, ele é da computação, também tem uma visão aí interessante sobre recursos tecnológicos na sala de aula, tá? E aí, a quarta dica, diversifique suas estratégias. Comer arroz com feijão todo dia é bom? Feijoada, eu adoro, mas todo dia não é legal, né? Então, diversifique as possibilidades na sala de aula. Então, um dia vamos fazer debate, outro, uma pesquisa colaborativa online, onde nós vamos construir perguntas, onde nós vamos construir questionários, onde nós vamos disponibilizar nas redes sociais, nós vamos analisar as respostas que as pessoas deram. Então, uma pesquisa colaborativa online em tempo real com os alunos. A construção de um texto colaborativo com a turma utilizando o Google Docs. Já imaginou? Ou então uma aula interativa com o Padlet, ou assistir um vídeo, todo mundo, no YouTube, de 5, 10 minutos, e logo em seguida, discussão. Então, muitas possibilidades nós temos. Basta pensar, ver aquilo que é melhor para o teu conteúdo, e a partir daí, fazer os ajustes e adaptações necessárias. Então, atividades síncronas e assíncronas, incentivar a comunicação dos alunos, gravar e disponibilizar suas aulas, os seus materiais, tá? Então, na primeira proposta, né, de atividades síncronas e assíncronas. Então, incentive aí a criação e a dinamização dos chats, você gravar lives, ou os alunos gravarem lives, pode ser que vocês estejam cansados das lives, né, então, os alunos às vezes não, então, eles vão pesquisar, estudar e produzir essas lives, utilizando aí ou o Facebook, ou o Instagram. Então, imagina que o teu aluno vai estar criando material educativo que vai estar sendo disponibilizado para outras pessoas, tá? Então, você pode também passar uma tarefa para o aluno e
No início da aula seguinte, você sorteia lá 3, 4 alunos que vão apresentar o resultado da sua tarefa. Então, sempre eles vão estar fazendo todas as tarefas, porque a qualquer momento eles podem ser sorteados. O que eu não posso fazer é toda a aula, esperar que todos apresentem, porque aí não vai ter aula, vai ser só apresentação de trabalhos todo dia, né? Então, você sorteia lá 2, 3 que vão apresentar, na outra aula, outros e outros, até que no final da disciplina, todo mundo teve a oportunidade de um dia apresentar o resultado do seu trabalho que fez em casa, tá? Podem ser atividades no Padlet, onde você, em algum momento, ministra aqui o seu conteúdo, depois você pede que todos venham, visitem lá o Padlet e façam as suas inserções. Você dá um tempo, 5, 10, 15 minutos, para que eles construam e publiquem o resultado aí da sua aula no Padlet, tá? Atividades que desenvolvam a autonomia deles, mas sem exagero. É um vídeo, 2, 3 minutos, é um podcast, 2, 3 minutos, nada que, né, tome aí demais o tempo, caso contrário, eles não vão fazer, tá? Então, links para materiais, links para vídeos, tudo isso é muito importante para o aluno, tá? Incentivar estratégias de comunicação, né? Vou reforçar novamente, já tinha dito isso no outro webinário, mas tenha empatia, tenha paciência, defina estratégias comunicativas, estratégias de compreensão do conteúdo. Nós sabemos que alguns conteúdos são mais fáceis e outros são mais difíceis. Então, você já prepara o ânimo desses alunos e já diz, olha, se você for por esse caminho, vai ser mais fácil. Ou então, leia primeiro esse material antes desse outro, assista primeiro esse vídeo antes de ler aquele texto. Tudo isso pode ajudar a uma melhor compreensão por parte do aluno. Nos materiais, invista bastante em imagens, esquemas, mapas conceituais, isso tudo pode facilitar melhor a compreensão do aluno. Tente mostrar o máximo o significado dos conteúdos, onde que isso vai ser aplicado, como que ele pode utilizar lá no mercado de trabalho, lá na sala de aula, caso seja uma turma para docência, uma licenciatura, por exemplo, tá? Desenvolva, de fato, habilidades comunicativas, com imagens, textos, vídeos, tudo que seja possível com que o aluno fale bastante, discuta bastante sobre o teu tema, tá? E aí, se você gostou da proposta do podcast, sugiro a ferramenta Anchor, tá? Para gravação de podcast, ou a ferramenta Vocarro, também é interessante para essa gravação de podcast. Essa é bem simples, só tem um botão, você clica e já grava. Essa aqui já é um pouquinho mais complexa, porque ela vai exigir aí que você tenha, né, uma conta, e você vai ter que clicar aqui, vai poder fazer um som de fundo, então ele tem mais funções, tá? Então, Anchor.fm ou Vocarro.com são duas opções aí para os podcasts, tá? E também, comentei também no webinário passado, que é interessante você juntar a tua tarefa com conteúdos reais, significativos. Aí dei a proposta dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tem aí 17 propostas interessantes que você pode unir ao teu conteúdo e fazer com que teu aluno tenha uma preocupação não só com o teu conteúdo, mas também em colaborar aí com algum problema do mundo, tá? Terceira dica, que seria para gravar as tuas aulas e atividades, tá? Então, alguns não se sentem muito confortáveis para isso, mas é importante, porque aquele aluno que não tem o acesso à internet naquele momento que a aula está acontecendo, ele tem uma segunda oportunidade para ver o conteúdo. Então, gere o link, disponibilize no AVA. Lembrando que se você não quiser gravar a aula inteira, você pode gravar compactos de 5, 10 minutos que resumam ali o conteúdo, a teoria, para que ele possa, quem sabe, fazer uma sala de aula invertida em casa. O que seria isso? Estudar um pouco o conteúdo em casa, para que no momento aqui, ao vivo, com você tenha a oportunidade de fazer atividades interativas, como debates, quizzes, construção de projetos, tá? Então, otimize também o tempo de aula com práticas remotas. É sempre interessante para o aluno, ele gosta muito, tá? E aí, se você quiser gravar esses vídeos curtos, né, sugiro aí que vocês assistam o webinário do Guilherme Cerqueira, onde ele explica aí algumas dúvidas, tira aí algumas dúvidas dos professores sobre como gravar uma videoaula utilizando recursos que nós temos em casa, como nosso celular, como as nossas luminárias, coisas simples que fazem com que você grave uma aula interessante. Eu digo e sempre repito,
não é para montar um estúdio de gravação na sua casa. O aluno está interessado no seu conteúdo e não, né, em alta produção para gravação de vídeos. Se preocupe menos com a produção e mais com o conteúdo. Com certeza, seu vídeo vai ter muito mais acesso, tá? E aí, se você quiser utilizar essas ferramentas de gravação, né, essas ferramentas de interação de aulas para gravação, basta clicar aqui no Meet, nesses 3 pontinhos, aqui tem a opção gravar reunião, e você vai poder fazer a gravação da sua aula, tá? E se eu estiver utilizando o Zoom, o que você pode fazer? Você pode utilizar aqui também o botão Record. Ele grava tanto no seu computador, como também grava na nuvem. Se você não quiser que a sua imagem apareça, você tranca aqui, ó, a câmera e compartilha uma apresentação. Então, nesse vídeo vai estar sendo gravado a tua voz e os slides. Mesma coisa pode ser aqui também, ó. Você pode trancar a sua câmera, compartilhar aqui uma apresentação e gravar o quê? Só a aula, sem a sua imagem, caso você não queira que a sua imagem apareça. Se você deixar a câmera, vai ficar numa grande janela a aula e numa janela pequena a sua imagem com o vídeo, tá? Então, são essas opções aqui, as ferramentas que são mais comuns de utilização para videoaulas aqui, tá? Então, o roteiro também para os alunos estudarem em casa é interessante, tá? Onde você vai dizendo passo a passo que texto que ele tem que ler, que vídeo que ele tem que assistir, que tarefa que ele tem que fazer, isso tudo você já pode colocar lá no planejamento, tá bom? Então, a quinta dica, invista nas metodologias ativas, né? Já dizia lá o Confúcio, aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, e aquilo que eu faço, eu aprendo, tá? Então, se você tiver muitas tarefas para ele fazer, ou atividades práticas para ele desempenhar, com certeza essa aprendizagem ela vai ser mais significativa, tá? E aí, o Silberman, em 96, ele modificou esse provérbio para facilitar o entendimento de métodos ativos de aprendizagem, dando a seguinte redação. Ele disse assim, ó, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu ouço e vejo, eu me lembro. O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender. O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo. Tá? Aprendo desenvolvendo conhecimento e habilidade. E o que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. Você só ensina aquilo que você sabe, aquilo que você tem prática, leitura, vivência. Caso contrário, as pessoas logo notam que você não sabe de nada. Tá? Então, outra reflexão também do Benjamin Franklin te diz assim, ó, tu me dizes, eu esqueço. Tu me ensinas, eu lembro. Tu me envolves, eu aprendo. Então, as metodologias ativas, elas são envolventes. Elas envolvem o aluno no processo. Os alunos se sentem num estágio de flow. O que seria isso? Eu estou tão envolvido com a aula que eu não vejo o tempo passar. Tá? É assim, mais ou menos, que deve ser planejado as aulas e as atividades para que seja interessante para você e para eles. E nosso grande mestre Jean Piaget já dizia também que o principal objetivo da educação é o quê? Criar pessoas capazes de fazer coisas novas. É o que nós estamos precisando, gente, de ideias novas, soluções novas, e não apenas papagaio, né? Repetir coisas prontas ou que outras gerações já fizeram. Eu quero um aluno criativo, eu quero um aluno, um profissional que seja capaz de pensar, ter boas ideias, trazer soluções para problemas que estão aí no nosso mundo que não tem solução ainda, tá? Então, aí, essas metodologias ativas, elas, de fato, fazem com que o nosso aluno seja o personagem principal, central no processo, que ele tenha autonomia, tá? Mas, para que tudo isso aconteça, é preciso começar a testar, estimular. Essa autonomia, ela não nasce do dia para a noite, essa participação, ela não acontece de maneira forçada, muito pelo contrário, ele se sente envolvido e se sente à vontade para participar, onde a sua opinião, ela não vai ser tolhida, muito pelo contrário, ela vai ter sempre alguma coisa positiva. Então, quando você incentiva a participação de modo com que o aluno, ele sinta que alguma coisa naquilo que ele diz vai ser aproveitado, ele tende a participar mais. Agora, quando ele faz uma participação e você corta
dizendo que aquilo não serve, que aquilo não está certo, ele vai pensar duas vezes antes de participar novamente, tá? Então, os professores nesse modelo são facilitadores da jornada, e quando eu digo facilitador, não é aquele que vai entregar tudo de bandeja, mas é aquele que vai indicando caminhos para que o aluno consiga fazer conexões e chegar lá, tá? Então, observe as necessidades individuais, os estilos de aprendizagem, mas para que isso aconteça, de fato, eu preciso promover esses momentos em que os alunos se reúnem, em que eu observo as dificuldades, em que eu vejo no que eles estão mais carentes, para que eu possa ajudar, para que eu possa, né, colaborar para esse processo, tá? E aí, pensando sempre nesse tripé, né, no protagonismo, na colaboração entre eles e na ação-reflexão, ou seja, tudo que eles fazem, eles observam, eles analisam e refletem sobre os melhores caminhos a serem tomados aí nessa construção, tá? E aí nós temos muitos modelos a adotar na sala de aula, né? Já vimos em outros momentos, e sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, jogos, solução de casos, é por times, é por pares. Então, você que vai ver qual o modelo que melhor se adequa à tua necessidade, à tua disciplina, tá? Mas eu já digo que no modelo remoto, alguns podem ser muito interessantes, como é o caso, por exemplo, da sala de aula invertida, em que você prepara um material para o aluno estudar em casa e aqui, né, na sala, no momento, você cria atividades mais práticas. Se vocês tiverem interesse nesse modelo, tem uma gravação também lá no site do EAD para você, com uma formação que eu fiz muitas turmas sobre essa formação, sobre sala de aula invertida, como fazer. E lá tem o passo a passo para vocês seguirem, caso queiram, né, investir nesse modelo, tá? E aí, a aprendizagem baseada em projetos também pode ser muito interessante, à medida em que você pensa em etapas em que esse aluno vai construindo o seu conhecimento através dos projetos, das tarefas, das, né, possíveis soluções que eles vão criar para os desafios colocados, tá? Os jogos também são interessantes, as discussões, tudo isso pode levar o aluno a sair dessa posição, né, de estática, sonolência, para uma posição muito mais construtiva, participativa, em que ele é agente aqui desse processo. E aí, entre as estratégias ativas em sala de aula, que eu sugiro, diante de muitas que nós temos aí, são discussão de temas e tópicos de interesse para a formação profissional desse aluno, trabalho em equipe com tarefas que exijam colaboração de todos. O que mais? Um estudo de caso relacionado à área específica que eles estão estudando. Debate sobre temas da atualidade. Então, a partir daquele vídeo, daquela notícia que saiu, você traz para a sua aula, tenta fazer a conexão daquele assunto com o conteúdo que você está trabalhando. Pode ser um mote de discussão muito rico. Por quê? Porque todos assistiram, todos estão acompanhando, então todos têm alguma ideia, alguma sugestão para colaborar sobre aquele tema, tá? O que mais? Geração de ideias através de um brainstorming, uma tempestade de ideias. Você lança uma questão, problema, e ali vamos todos juntos buscar uma solução para aquele problema ou aquele conceito, tá? Então, produção de mapas conceituais, você pode incentivar que o aluno baixe a ferramenta CMap Tool, tá? CMap Tool, ele vai baixar, vai construir o mapa conceitual e no início da aula ele vai projetar o mapa dele e vai explicar o que ele entendeu daquele texto. Então, você pode delimitar, fazer uma seleção de bons textos e você vai delimitando esse mapa por grupos, ou por duplas, ou por trios, ou individualmente, e aí eles vão ter que construir e explicar o mapa no início da aula, tá? Pode ser aí uma solução ativa interessante. Ou a criação de sites, ou a criação de redes sociais, visando aí a aprendizagem colaborativa, elaboração de questões de pesquisa da área científica, elaboração de artigos em conjunto, utilizando o Drive, o Docs. Então, são muitas possibilidades. As metodologias, elas precisam sempre vir acompanhada de objetivos pretendidos. Eu não posso criar ou adotar uma estratégia ativa sem que eu tenha um objetivo formulado. Eu quero incentivar a escrita, eu quero incentivar o trabalho em grupo, eu quero incentivar, apesar de que, ao escolher uma, você termina atingindo vários objetivos ao mesmo tempo, tá? Mas tem que ter um que é predominante, que é aquele mais forte
no meio de todos aqueles outros. Então, se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em em tarefas cada vez mais complexas, que tenham que tomar decisões, que tenham que avaliar resultados, com apoio aí de materiais relevantes. Se queremos que eles sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Então, é muito fácil dizer assim, eu quero alunos criativos. E aí você pede somente o texto. Nem todos são criativos para escrever. Tem aqueles que são criativos para fazer outras coisas, trabalhar com imagens, com outras possibilidades, tá? Então, incentive aí essa criatividade de outras maneiras, para além do texto, tá? Então, há algumas possibilidades ativas aí, ó. Então, a observação de evidências no contexto. Já, se eu fosse pensar numa atividade passiva, seria o quê? Memorização. A formulação de hipóteses, se fosse uma maneira passiva, reprodução de informações, tá? Coisas que já estão um pouco ultrapassadas. Numa perspectiva mais ativa, experimentação prática. Já numa passiva, estudo teórico. Tentativa e erro. Na outra perspectiva, reprodução de protocolos ou tutoriais. Numa perspectiva ativa, comparação de estratégias. No outro, imitação de métodos. Numa ativa, registro, né, do início e até o fim do processo de aprendizagem. Já numa perspectiva passiva, não tem esse registro, seria a ausência desses registros. Os alunos nem sabem como é que eles estão evoluindo. Tá? Numa perspectiva ativa, favorecimento do foco atencional dinâmico mediado pela colaboração entre pares. Já numa perspectiva passiva, o foco atencional mais repetitivo, estático e de maneira individual. Então, a aprendizagem ativa, ela é pensada para ser trabalhada em pares, em duplas, grupos, e não de maneira isolada, tá? E a nossa sexta dica, invista em avaliações diferenciadas no modelo remoto. Então, você estava muito lá habituado a fazer aquela prova em que o aluno sentava, você ficava olhando ele resolver aquelas questões. Agora não estamos mais frente a frente. E aí, que estratégias que você vai adotar? Podem ser as participações de maneira oral ou nos aplicativos, pode ser o desenvolvimento oral ou de competências, pode ser o trabalho em grupo, pode ser uma atividade, uma estratégia do tipo WebQuest, tá? E eu posso mesclar as duas possibilidades, tanto a avaliação formativa como a somativa. Posso elaborar questionários no Google Forms ou no próprio SIGA tem a possibilidade também de criação de questionários, criar os quizzes, fazer uma prova mais elaborada, com uma questão em que ele tem que criar, desenvolver algo. Então, é sempre uma mais-valia aí nesse processo. E aí eu falei muito sobre isso, né, num webinário anterior sobre a avaliação formativa e somativa, tá? Quais ferramentas e que estratégias adotar. Tem também um webinário do professor Carlos Salles, que ele fala sobre verificação remota de aprendizado com o App Game Quiz, que é um aplicativo que foi construído aí pelo pessoal do EAD para você, em que você pode criar uma atividade de avaliação bem interessante e que envolve aí estratégias de jogos, tá? Então, em momentos de reflexão aqui já, para que a gente possa passar para o segundo momento em que a gente vai conversar um pouco. Então, segundo a concepção desse autor, independente do método ou da estratégia usada para promover a aprendizagem, é essencial que o aluno ele faça uso de suas funções mentais superiores, de pensar, raciocinar, observar, refletir, entender, combinar dentre tantas outras que são possíveis aí para formar sua inteligência. Então, se você, na sua aula, está pensando agora nos conteúdos, qual o momento que o aluno vai pensar? Qual o momento que ele vai raciocinar, observar, refletir, compreender, combinar, fazer atividades, tá? Não é só ouvir, é também momentos de construção. Em outras palavras, o que ele quer dizer isso? Que a diferença fundamental que caracteriza um ambiente de aprendizagem ativo, tá? E uma atitude, de fato, ativo, em contraposição a uma atitude passiva, geralmente está associada aí a métodos, tá, tradicionais que você adotou e
não pensou muito nas estratégias ativas, tá? Então, coloque teu aluno para pensar, raciocinar, construir, trazer informação nova durante a aula, após a aula. Isso, com certeza, vai trazer toda uma diferença aí para o teu contexto. E retomo novamente as últimas reflexões que fiz no último webinário. Permita-se experimentar antes de julgar. Desenvolva autonomia, tanto sua, na busca, na procura de estratégias e ferramentas para a tua aula, como dos teus alunos, na exploração das ferramentas para construção das tarefas que você vai propor, tá? Na exploração do material que você vai propor, e aprenda continuamente. Todo dia é um dia para aprender coisas novas, para buscar estratégias novas para a tua aula. Não existe mais ponto final na aprendizagem. Todo momento é momento de aprender. E vive experiências ricas, significativas. Com certeza você vai ter a oportunidade de ver que nessas aulas alguma coisa mudou e alguma coisa mudou positivamente na tua aula. E isso pode ser o start aí para novas experiências.